Tesouro Selic, que é o mais seguro, ele se tornou de fato menos atrativo, mas ainda assim ele é uma alternativa interessante para quem ainda investe na caderneta de poupança e tem pouca familiaridade com o mercado financeiro. Eu converso agora com Carlos Soares, analista de investimentos da Magliano Corretora. Queria saber com você cenários de juros em 2017. O que aconteceu e qual a perspectiva para o ano que vem? Bom, o que nós observamos ao longo deste ano foi uma significativa melhora da inflação, o que contribuiu para que a taxa de juros recuasse aos menores patamares dos últimos anos e tendendo a chegar ao menor patamar histórico. Nós aqui da casa estamos trabalhando com uma expectativa de juros de 7% ao final deste ano e de 7% também para o próximo ano. E a nossa variação é que persiste em função até do cenário inflacionário, que a gente acredita que siga dentro da expectativa do Banco Central, o que contribui para algumas modalidades de investimentos, como ações, mas também com oportunidades na renda fixa também. A corretora tem projeção para a inflação também? A casa trabalha com uma projeção de 3,5% para o próximo ano. Atualmente está na casa dos 3%, e a gente tem observado algumas pressões pontuais de inflação, como reajuste do combustível recentemente, contra a tarifa de energia elétrica. A gente não enxerga uma desaceleração tão importante de alimentos como observado ao longo deste ano, muito em função também da super safra que nós tivemos. Alguns levantamentos recentes já apontam que a safra não apresentará o mesmo desempenho, então isso ajuda para uma maior ancoragem da inflação em direção à meta oficial, que está em 4%, mas nós trabalhamos com com uma projeção de 3,5% de IPCA. Inflação, taxa básica de juros, tem tudo a ver com renda fixa. E essa modalidade não foi tão atraente como costumava ser, né, para a maioria dos investidores. O que representou alternativas para os investidores em 2017? Olha, o que nós observamos, com o recuo da taxa de juros, até mesmo no Tesouro Direto, algumas alternativas elas apresentaram um desempenho interessante, como pré-fixado, indexado à inflação, que se beneficiam com o recuo da taxa de juros. Tesouro Selic, que é o mais seguro, ele se tornou de fato menos atrativo, mas ainda assim ele é uma alternativa interessante para quem ainda investe na caderneta de poupança e tem pouca familiaridade com o mercado financeiro. Acho que é uma boa porta de entrada para o investidor que quer ingressar no mercado financeiro e fugir um pouco da caderneta de poupança. O Tesouro Selic é uma alternativa recomendável, dada a sua segurança e também da possibilidade de um eventual cenário lá na frente de retomada da inflação, alguma pressão pontual e que o Banco Central tenha que elevar as taxas de juros. Essa modalidade ela acompanha de perto a evolução da taxa Selic. E no período recente, poucos anos atrás, a inflação, a poupança chegou a perder poder, chegou a rentabilizar menos do que a variação da inflação. Então, na prática, o investidor, o poupador da caderneta de poupança, ele apresentou uma perda do poder de compra investindo na poupança perante a inflação. Pode-se dizer que 2017 foi o ano em que os investidores se viram obrigados a buscar mais risco para ter retorno? Não diria obrigado, mas a gente percebeu uma melhora na confiança, principalmente do investidor estrangeiro. Esse tipo de investidor ajudou a sustentar a alta da bolsa e o que animou o investidor local a buscar mais risco. A gente contato até com o mercado, a gente observa, inclusive, que institucionais como fundos de pensão também passaram a se voltar para o mercado acionário pelo bom desempenho que nós tivemos ao longo desse ano. E com a queda da taxa de juros, evidentemente, a gente pode observar, a gente tem observado uma maior procura por crédito privado. Até levantamentos recentes do Banco Central, eu tenho um número que me chamou a atenção que ao longo do primeiro semestre, o volume de captações via certificado de recebíveis, letras de crédito, teve um bom volume de captações. Isso ajuda
não só na modalidade de investimentos, como para as companhias que barateiam o custo de captação para as companhias, o que ajuda nos resultados também das empresas. E fundos imobiliários? Fundos imobiliários é uma alternativa também nesse cenário de queda da taxa de juros. É uma maneira de oferir uma renda. Comparativamente, eu gosto de equiparar com uma ação de dividendos. Você se torna um proprietário de parte do imóvel e recebe os aluguéis. Mas tem que tomar muito cuidado, tem que saber qual o ativo que lastreia esse fundo imobiliário. Isso exige um trabalho, aí, uma maior cautela, aí, uma análise mais apurada dos ativos envolvidos nesses fundos imobiliários. Mas, sem dúvida, é uma alternativa interessante. Os investidores sempre gostam de ouvir sobre os produtos financeiros, né? O que tem disponível aí no mercado. A gente pode detalhar alguns? Bom, tem os fundos imobiliários, a gente tem observado algumas emissões de debêntures incentivadas, inclusive a Casa lançou recentemente aí um FIC, um fundo de investimento em cotas de fundo que investem em debêntures incentivadas, que são debêntures que têm um tratamento tributário diferenciado, tem isenção de imposto de renda, o que é uma alternativa interessante para o pequeno investidor. Temos também letras de crédito, certificados recebíveis imobiliários. Com o boom das commodities também observamos algumas emissões de certificados de recebíveis de agronegócio. A gente tem que acompanhar a taxa que é oferecida, né? O que torna esses investimentos atrativos é a taxa que é oferecida na emissão e também o risco do emissor, evidentemente. Você mencionou a poupança, que perdeu a atratividade. Você acredita que o Tesouro Direto esteja atraindo uma parte desses investidores, já que aqui no Brasil temos essa cultura, né, da poupança? É difícil a população, a maior parte da população migrar para outros tipos de investimento. Você acredita que o Tesouro Direto acabou conquistando a confiança dessas pessoas mais conservadoras? Conquistou, mas ainda tem muito espaço para conquistar dentro a população. Recentemente eu vi o último balanço disponível do Tesouro Nacional. Se eu não me engano, são 500 mil investidores. Pela conta, assim, em termos percentuais, dá 0,27% da população tem um cadastro ativo no Tesouro Direto. Então tem muito espaço para crescer. E chama atenção que uma boa parte da população investe em caderneta de poupança. E o retorno é muito inferior à poupança. Quando você tem um repique, como eu disse anteriormente, quando você tem uma pressão, um choque de inflação, como nós tivemos em 2014, por exemplo, a poupança deu um retorno inferior a 10%. Eu não tenho o número exato, mas não chegou a 10%. A inflação superou a casa dos 10%, deu em torno de 10,30%. Então é uma pena que o trabalhador ele soa para guardar o seu dinheiro do seu trabalho e investe na poupança e no final acaba perdendo o poder de compra para a inflação nesses momentos mais adversos. E o Tesouro Direto, né, ele preserva. Até mesmo o Tesouro Selic, hoje um pouco menos atrativo, como eu disse, ele num momento de alta da inflação, o Banco Central age elevando a taxa de juros, o que contribui para a melhora do retorno desses papéis. O Tesouro Selic, ele acompanha a taxa de Selic. Então, de certa forma, ele acaba protegendo o investidor da inflação. E como é, assim, o investidor ele não precisa ter muita informação sobre mercados, investimento. O site do Tesouro Direto é muito simples, né? Inicialmente, quais são os produtos que ele encontra lá? Quais são os títulos que estão aguardando investidores? Aí o país agradece, né? Uhum. Basicamente são 3 modalidades de investimento no Tesouro Direto que se diferem por prazo de vencimento. A mais tradicional, a mais conservadora é o Tesouro Selic.
Ele remunera a taxa Selic, o retorno dele vai de acordo com a taxa Selic. Então, é um investimento que pode ser resgatado a qualquer momento, não há o risco de perda. Ele remunera, o comportamento dele é muito parecido com a caderneta de poupança, ele tem retorno diário. E temos também os títulos pré-fixados, que o investidor ele já sabe a taxa que ele vai ter de retorno até o vencimento. Só que esse título ele apresenta um risco um pouquinho maior caso o investidor decida resgatar antes do vencimento. O que ele paga hoje é um preço, ele sabe que vai ter aquele retorno, tem um fluxo de recebimento, então o governo pega essa taxa e desconta esse valor a valor presente. O investidor ele compra um título com uma taxa descontada, que é o preço pago à vista. Então, se a taxa de juros está num patamar hoje, um pré-fixado está 10%, ele paga sobre um desconto de 10%. É como se ele fosse à loja e comprasse um produto com desconto de 10%. É o valor que ele paga à vista no Tesouro Direto, grosso modo. Ele é mais arriscado porque, no momento, lá na frente, de repente tenhamos é remoto, mas é possível. É um cenário de crise, de maior aversão a risco e as taxas de juros sobem. Vamos supor para 15%. Na hora que ele precisar vender, o governo vai pagar a taxa, o preço com desconto, aquele valor descontado. Se a taxa sobe, o desconto é maior. Então ele corre o risco de vender num preço mais baixo do que ele pagou no momento da aplicação. Mas é um pré-fixado, mantendo até o vencimento, ele está garantido, ele garante o rendimento até o vencimento. E as NTNBs, os tesouros IPCA. Esse papel é interessante também, ele é mais interessante até em função que o governo ele paga uma taxa de juros mais a variação da inflação. É um título que protege da variação da inflação, juntamente com o Selic, mas com uma abordagem mais interessante, porque ele remunera diretamente a oscilação da inflação mais a taxa de juros. Então são essas três modalidades que nós temos à disposição no Tesouro Direto. Uma explicação didática sobre esses títulos. Na verdade, você está comprando um papel emitido pelo governo. Explica para a gente, de maneira bem didática, o que é esse mercado. O mercado de Tesouro Direto é um mercado de dívida. O governo ele toma o dinheiro emprestado do mercado, então o investidor está concedendo um empréstimo ao governo. Esse dinheiro, grosso modo, pode estar sendo utilizado para a construção de hospitais, estradas, pagamento de salários de policiais, enfim. O direcionamento desse dinheiro é justamente, atualmente, para a Previdência, para cobrir o rombo da Previdência. Mas é um dinheiro, o investidor está emprestando dinheiro para o governo federal, para o Tesouro Nacional, que é quem financia as contas, o caixa do governo. Carlos Soares, muito obrigada por mais essa participação aqui com a gente na Dukascop TV. Eu que agradeço e foi um prazer. Prazer é nosso. Luciene Miranda para a Dukascop TV.